Olá! A arquiteta e artista plástica Márcia Braga é conhecida pelo projeto Vizinhança e pela galeria virtual Vendo Arte. Agora, ela expõe pela primeira vez de forma individual. As esculturas de Márcia Braga são feitas de barro e espuma. A técnica que desenvolveu inclui projetos desenhados e acaba provocando a percepção entre o rígido e o maleável. Aquela cerâmica que saía do forno pronta não era aquilo que eu queria para mim, assim, não era aquilo que eu queria para o meu trabalho. Eu queria mais do que aquilo. Para mim, quando a minha peça, quando esse repertório de formas, assim, porque eu modelo todas elas e elas vão para o forno e quando elas saem do forno, a minha obra está só começando, né? Ela vai ser bordada nessas superfícies fofas, né? Então, é o início de tudo, é a queima para mim. O que me chamou a atenção da Márcia, em primeiro lugar, foi a flexibilidade, né, das obras, porque quando a gente fala em cerâmica, a gente está pensando algo que é uma matéria que inicialmente é uma matéria flexível, a argila, né? Quando ela vai para o forno, ela queima, se torna rígida, se transforma. E aqui ela usa esses dois sistemas. Ela parte de uma matéria flexível, da argila, queima e ela se torna novamente flexível. A minúcia do trabalho, né? Todos esses detalhes, a obra é composta de pecinhas, de pequenas peças, essas montagens que ela vai fazendo, esse trabalho minucioso e que soma duas coisas, tem essas partes que são as partes arredondadas e junto com pontas, né? Então essa é uma certa dualidade. A montagem da exposição aqui na microgaleria do Estúdio Clio deixou as peças acessíveis ao toque. A gente pode pegar cada peça na mão, sentir a textura e até apertar. Eu sempre quis que as pessoas pudessem experimentar o trabalho, porque essa junção dessas formas, ela cria texturas diferentes. Então, eu queria oferecer isso para as pessoas, que elas pudessem explorar essas texturas, conhecer esse trabalho com a mão, né? Porque ele tem a medida desse gesto. Elas são pequenas, elas cabem nessa mão que vai aos poucos descobrindo a forma. E é uma forma macia, então tem esse caráter lúdico que provoca bastante, né, as pessoas. O trabalho dela é para ser visto com os olhos e com as mãos, né? Eu acho que essa é a grande questão. E no dia do vernissage isso foi muito interessante de ver, porque tinha pessoas que não queriam tocar com medo de quebrar, que geralmente a cerâmica tem essa, né, é uma escultura, né? E aí a gente fazia questão de colocar na mão das pessoas as obras e não só tocar, mas as pessoas podiam apertar nas obras. Porque essa galeria tem um particular que eu acho muito legal, que cada exposição, a gente mesmo se surpreende, eu e a Blanca. É muito difícil, são duas paredes, na verdade, né? Num espaço super pequeno. E cada exposição que é montada aqui, a galeria se transforma, né? Então parece que essa galeria é meio mágica nesse sentido. Claro, a gente optou por fazer uma escala tonal na montagem, né? Começando com as escuras, partindo para as mais beges e terminando com as brancas, assim, porque era muito difícil de montar esse trabalho. E a questão das prateleiras justamente para estar ao alcance das pessoas. E agora vamos a algumas dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, Luiz Gil. Tudo bem, Luiz? Bem, a gente começa, então, com esse lançamento da Companhia das Letras, é isso? Exatamente.
Digam a Satã que o recado foi recebido, do Daniel Pellizzari. O romance faz parte da coleção Amores Expressos, em que alguns escritores foram enviados para diferentes partes do mundo com o objetivo de produzir um livro. O Pellizzari foi para Dublin, na Irlanda, e criou uma história que envolve uma agência de turismo especializada em locais mal assombrados, uma seita que quer recuperar uma antiga divindade celta, entre outros elementos. Tudo isso marcado por um tom cômico. Digam a Satã que o recado foi entendido, do Daniel Pellizzari no lançamento da Companhia das Letras. Gil, e também a segunda dica é um romance. Outro romance, Newton, chama-se O Guia, de R.K. Narayan, um dos mais conceituados autores indianos do século XX. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1958 e conta a história de um guia turístico que se apaixona por uma mulher casada e acaba preso. Anos depois, ao sair da prisão, ele acaba sendo confundido com um guia espiritual. Esse livro, inclusive, foi adaptado para o cinema e se tornou um dos maiores sucessos lá em Bollywood, lá na Índia. A tradução é de Leia Narbin e o nome do livro, Guia, romance de R.K. Narayan, da editora Guarda-Chuva. E nós fechamos então as dicas de hoje com uma homenagem ao poeta Manuel de Barros. É o livro Passarim de Barros, da Marília Pirillo. Nesse volume da editora Leia, a autora imaginou a infância do poeta e narrou uma história de forma muito poética. As ilustrações são da própria autora. E, Newton, a gente percebe, se tu puderes mostrar aí pra gente, como a autora utilizou letras e palavras na composição das imagens. Ela fez umas colagens em cima da sua ilustração, ficou um efeito super bacana. O nome do livro é Passarim de Barros, da Marília Pirillo, novidade da editora Leia. E a autora é uma das atrações deste sábado, Newton, no Tons e Letras, a partir das 11 da manhã, ali na FM Cultura. 107,7. Obrigado, Gil, pela tua participação aqui. Até segunda-feira que vem com mais dicas de leitura, então. Até. E nós vamos agora a outras dicas de cultura para este começo de semana. You shall love whether you like it or not. O sexto longa-metragem do americano Terrence Malick está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre. Amor Pleno, que aborda a crise de um casal que se conheceu na França, foi indicado a um Leão de Ouro no Festival de Veneza. The risk of betrayal. You fear your love has died. It perhaps is waiting to be transformed into something higher. A animação Zarafa foi a estreia deste final de semana na capital. A produção aborda a história real da primeira girafa levada da África para a França como presente para o rei Carlos X, no século XIX. Vem aqui. Você é meu. Ele não é de ninguém. Um dia nossos caminhos vão se cruzar de novo. O que você está fazendo? Aonde você vai com ela? Serafá! Não! Serafá! No próximo bloco, uma entrevista ao vivo sobre o espetáculo Corsários Inversos e tem também uma reportagem sobre a peça Liquidação. Nós já voltamos. Em cartaz no mês de julho, dentro do projeto Teatro Aberto, uma peça escrita de forma coletiva sobre relações humanas contemporâneas. Apostando em uma linguagem contemporânea e tecnológica, estudantes de artes cênicas da URGS montaram um espetáculo que trata de violência, tédio e incomunicabilidade. Cada ator trouxe para a cena suas referências para a montagem Liquidação. Uma referência do trabalho que eu trouxe para o trabalho que eu acho interessante e que eu gosto muito é o filme Os Sonhadores, que tem uma cena onde tem uma Vênus de Milo, e aí eu trouxe retrabalhando essa cena de uma outra forma, e agora aqui usando as mídias
usando o artifício do chroma key. Eu acho que essa é uma referência muito forte para mim, que está bem presente no trabalho. Sim. Foi um mix, na verdade, de alguns desejos, de algumas motivações minhas, a partir de uma vontade de trabalhar com alguns filmes de ação. Comecei selecionando vários trechos de filme de ação. Eu também gostava de vários tipos, com dinossauros, tubarões, 007, Matrix, Run, Lola Run. E aí essa foi uma referência bem especial para mim. E a partir daí, e trabalhando com a temática também da violência, a gente criou essa cena aí também de trabalhar o corpo como um limite, como um desgaste real. A minha inspiração foi filme de terror, assim como os filmes que a Gabi trouxe. Eu trouxe um filme de terror que era de uma modelo, que ela era sequestrada e botavam ácido no rosto dela. Então, a minha ideia inicial era trazer a boneca e realmente tentar recriar essa cena do cinema no palco. Daí eu trouxe as experiências de vinagre e fermento que dá esse ácido e tomo Estomazil com água para também sair ácido de mim. Minha referência também baseada em um filme que é de ação, onde a mulher cortam a perna dela em um determinado momento e ela coloca uma metralhadora no lugar da perna. E como a gente não conseguiu uma metralhadora, a gente teve a ideia de engessar o pé para criar essa imobilidade, né, essa dificuldade. Então, eu me proponho a ficar parte do espetáculo com a perna engessada. E depois eu dou um texto que fala sobre violência, que é um tema que perpassa todo o espetáculo, né? A maior parte dos problemas, dos conflitos do homem contemporâneo são muito mais da ordem mental, emocional e cognitiva. A dramaturgia construída de forma coletiva teve direção de Maurício Casiraghi. A sua colaboração está muito presente no uso de câmeras de vídeo ao vivo. O uso de câmeras ao vivo e pesquisas com vídeo faz parte da minha pesquisa que eu venho fazendo há alguns 2 anos já. E que eu comecei com a Jaqueline Pinzon, que é uma diretora aqui de Porto Alegre. A gente tinha um grupo e nesse meio nós fomos tendo algumas afinidades e criando várias novas formas de experimentar a cena. Então, desse trabalho eu comecei a ter uma pesquisa pessoal minha e eu trouxe para esse trabalho. Então, essa parte da tecnologia é como se fosse a minha contribuição para o trabalho, além da encenação, porque cada um dos atores tinha um projeto pessoal que eles traziam. Por isso, muita dança, muito vídeo de cinema. Então, todas essas inspirações a partir desses 3 motes foram trazidas para esse espetáculo. O resultado é composto de situações patéticas, críticas, surpreendentes, que provocam a reflexão sobre a vida na atualidade. O texto não fala exatamente das manifestações, mas nós tínhamos falado, é um texto sobre terrorismo. E como as coisas, na verdade, elas estão muito ligadas e como alguns assuntos são muito atuais, mesmo nós não querendo falar sobre eles. Então, como a gente montou isso ano passado, não tinha nenhuma manifestação. E o texto continuou sendo o mesmo. Claro, tem algumas coisas que são improvisadas, mas a maioria deles são textos de alguns jornalistas, outros artistas também da performance art, como o Lapocha. A gente reutilizou um texto deles, que eles mesmos falam que podem copiar e reconfigurá-lo. E fomos trazendo então esses textos a partir de cada um, trazendo uma referência, assim como a trilha sonora foi trazida de cada um e foi selecionada pelo todo o grupo. E isso marca também um caráter que eu quis propor como experimento, de tentar propor uma deshierarquização das funções, ou seja, eu ficar na mesma posição deles horizontal, claro, com a minha de diretor, de selecionar algumas coisas que ainda fora, mas de eles terem muita responsabilidade sobre o material cênico e sobre o discurso cênico, ou a falta de discurso, que é uma das nossas questões também de... Tem tanta gente querendo falar justamente muita coisa, dizer o que é certo, o que é errado, e o que a gente quer fazer é dizer que a gente não tem nada para falar no fundo.
vai atracar, já vai atracar, já vai atracar, já vai atracar, já vai atracar. Em cima! Dois, três, olé! Senhoras e senhores, crianças e telespectadores, nós não somos poetas. Não somos. Nós não somos cantores. Também não somos. E muito menos atores. Nós entortamos frases, enlouquecemos versos e desconhecemos a rima. Nós somos os Corsários Inversos. Viajamos somente só. Eu, Capitão Moldoça, Olê. E o meu fiel escudeiro Marujo, Tempestade. Tempestade? Ilustríssimo. Almirante Alfa. Jor. Alfa Jor. Viemos aqui falar da missão corsariana, que é... Capturar o Niltinho! Ai, Niltinho! A missão corsariana é falar sobre a turnê dos Corsários Inversos pelo FAC. Traz Niltinho, que ele tá bem cuidado, bem guardado, vem. Mas é só um passinho porque é televisão. Niltinho, não me olha assim, senão me apaixono. Pá. Mas que legal, então, isso, falar sobre o espetáculo Corsários Inversos, né? Um espetáculo que já participou de festivais, circulou por um monte de cidades e agora faz uma turnê pelo interior. Peraí, vamos sair do personagem? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora é nóis. Agora eu posso falar. Então, Nando. Os Corsários Inversos, um espetáculo, um trabalho que a gente desenvolve já há 7 anos, que ele já vem de uma longa pesquisa, todo baseado sempre na poesia. E aí agora, nesses últimos 2 anos, a gente resolveu montar ele assim com outro foco, que é de espetáculo de rua mesmo, popular para todo mundo. E com isso a gente conseguiu circular já, através do Prêmio Funarte, Miriam Muniz, nós fizemos 11 cidades, 6 no Rio Grande do Sul e 5 no estado de Pernambuco. E agora a gente está começando a fazer o FAC. Mas nós acabamos de chegar também do Festival de São José do Rio Preto, o FIT. Nós somos convidados, fizemos 4 apresentações, foi muito legal. Nós passamos também por Minas Gerais agora. Minha terra natal. Uau. Vamos lá visitar os pão de queijo, os requeijão, os doces, os mumu, tudo. Que lá não é mumu, né? Lá é doce de leite. Doce de leite. E como é que é essa relação com o público, já que é um espetáculo que está sendo feito na rua, nas praças, enfim, é uma participação assim ativa, né? Vocês propõem isso ali. Eu acho que tem tudo a ver com a própria ideia que é do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul, o FAC. O nosso espetáculo ele acabou sendo contemplado, acredito eu, por se enquadrar muito bem na ideia de disseminar a cultura de forma abrangente para a população mesmo da cidade e também fazer disso um objeto de circulação onde não só uma pequena parte, como às vezes a gente fica um pouco restrito aqui à capital e cidades maiores, mas também para pequenas cidades, o que o espetáculo tem uma grande história que é o público não é espectador, ele se torna, no decorrer da história, ele se torna protagonista da dramaturgia, e a gente que acaba servindo de apoio para eles brincarem. Bom, falando disso, então, vamos deixar vocês, e volta agora os personagens, para mais um trecho do espetáculo, então? Vamos fazer, peraí, voltinha. Voltinha, agora. 3. Olê. 1, 2, 3, 4. Cantar, seja lá como for, se a dor for maior que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Cantar com mod de alegria e também com mod de tristeza, porque é cantando que a natureza ensina os homens a cantar melhor. Cantar com muitos amigos é
porque em bando que os passarinhos despertam o sol. Cantar de tarde, de noite, de dia, e se bobear de madrugada. Cantar tomando banho no chuveiro, cantar soltando pum debaixo das cobertas. Cantar seja lá como for, se a dor for maior que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Olê! Voltinha. Agora virei normal. Olha só, o espetáculo tem essa conexão de música e poesia, né? E um trabalho musical que vocês também realizam na Capitão Rodrigo, né? Então tem muita trilha da Capitão Rodrigo aqui no Corsários Inversos. Exatamente. Esse espetáculo e a banda Capitão Rodrigo, eles na verdade fazem parte do Grupo Mosaico Cultural, que é o nosso o nosso guarda-chuva que abrange todas as expressões artísticas que a gente tem, porque são muitas coisas, né? O Juliano é um cenógrafo super premiado, o Nando é um músico, é o nosso maestro na banda, então a gente acabou tendo que criar um formato que acabou se tornando o Grupo Mosaico Cultural, onde abrangesse a nossa expressão teatral, que vem lá do teatro de bonecos, né? Lá atrás, e aí a música que foi se incorporando e as outras expressões que tem, da pintura, das artes plásticas, tudo que hoje faz parte. Vocês estão até lançando algumas coisas essa semana também, né? Exatamente. Dia 6 de setembro a gente vai estar fazendo o lançamento do videoclipe Pra Que Casar, da banda Capitão Rodrigo. Dia 6 de setembro, né? Essa semana, dia 6 de setembro. De setembro, tem tempo ainda para se organizar. E aí tem um material dos Corsários que a gente está pondo aí, Bom, mas esta semana tem Corsários Inversos. Dia 3, então, de agosto, Santa Maria. Isso. Dia 4, Cerro Branco. Dia 11, depois, agora de agosto, em Porto Alegre. Depois, dia 17 de agosto, em Santa Rosa. E dia 18, em Santo Ângelo. Lembrando, Niltinho, que como o espetáculo é de rua, até agora a gente já contabilizou não sei quantas apresentações. Mais de 100. Mais de 100 apresentações e nunca deu problema por conta da chuva. Mas a gente sempre trabalha com um plano B, que é, caso chova, nós sempre temos uma outra alternativa também. Então, o pessoal das cidades por onde os Corsários vão passar, Santa Maria, Cerro Branco, Porto Alegre, Santa Rosa e Santo Ângelo, pode entrar no site, que é grupomosaicocultural.com.br, que lá vai estar escrito, caso chova, qual lugar vai ser a apresentação. Mas tomara que continue assim, a gente consiga fazer. Olha, os Corsários, eles levam sol, né? A gente circula então. por tudo quanto é lugar, a gente cansa de chegar num lugar que estava chovendo, um horror caindo o mundo, e aí na hora da apresentação dá sol, tudo ajuda, Deus das artes. Nando, Juliano, Rafael, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Então agora, a voltinha para vir os personagens de novo. De novo. 3, 2, 1... E a gente encerra o Estação Cultura de hoje, então, com os Corsários Inversos, Nando Rossi, Juliano Rossi e Rafa Cambará. Até amanhã! Eu não sou poeta e nem sou cantor, mas eu sei que a maior riqueza de um homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como eu sou, eu não aceito. Eu não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, ou que compra pão às 6 horas da tarde. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Porque os Corsários Inversos sabem que quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe o porquê ama e nem o que é amar. Amar é eterna inocência, e a única inocência é não pensar. A partir de agora, todos vocês, telespectadores, são piratas e bailarinas, estão convidados a conhecerem as incríveis histórias corsarianas. Atenção, corsários! Sim, meu almirante! Levantar âncora! Senhoras e senhores, crianças e adultos, nós, os Corsários Inversos, nos despedimos das costas ligeiras do vento, atrás de novos olhares, atrás de novos tripulantes inversos.
porque nós vemos beleza em toda a gente, porque gente é pra brilhar! Brilhar com um brilho eterno, que tudo mais vá pro inferno. Este é o nosso lema, e o do sol.